Olá pessoal, dentro da nossa ideia de gravar exercícios especiais, esse é mais um que eu posso sim ter resolvido lá para trás, ou pelo menos tirei bastante dúvida sobre ele nos nossos grupos de WhatsApp, e que é um exercício que dá para fazer de uma forma muito inteligente, muito mais inteligente do que usar um monte de equações que eu vou demonstrar aqui para vocês também. Eu vou mostrar as duas formas de resolver, a forma canônica, ou seja, regimental, aquele jeito de usar todas as equaçõezinhas, e a forma inteligente, economizar cálculo, economizar esforço, saber utilizar as equações, saber utilizar as propriedades dos gráficos em particular, tá? Então vamos lá, de novo é um exercício que teve baixíssimo índice de acerto, segundo aqui a minha tabela. Nossa, ai, deu até mal-estar, gente. Um exercício simples como esse teve 10% de índice de acerto. Dá para imaginar isso, gente? 90% dos candidatos, um exercício do Enem de 2017, 90% dos candidatos, não dá nem para falar em pandemia, né? Pandemia não tinha nem acontecido ainda. Então, em 2017, a gente estava aí a pleno vapor. 90% dos candidatos erraram essa questão. Por quê? Por falta de leitura do todo, por falta de entendimento, de compreensão do exercício propriamente dito, e depois por erro da seleção das ferramentas adequadas. Então vamos lá, vamos comigo, vamos começar pela leitura, identificação dos valores, identificação do comando da questão, identificação do assunto do qual ela se trata. Então vamos lá. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação. Óbvio. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Pronto, já identificamos o comando. O comando é distância entre o que um percorre e o outro que percorre, do momento que começa a frear até o momento que para, até que para o carro. Até lá. Que distância o motorista desatento percorre a mais, ou seja, um delta de distâncias, do que o motorista atento até a parada total dos carros. Muito bem, identificamos do que se trata. Identificamos que se trata de calcular distâncias. Vamos identificar agora que tipo de movimentos eu tenho. Olha lá, eu tenho dois motoristas, o primeiro atento e o segundo desatento. Eles aceleram seus carros a 1 metro por segundo ao quadrado, velocidade crescendo a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Movimento uniformemente variado. Na verdade, uma composição de movimentos, porque eu tenho primeiro uma aceleração até atingir uma velocidade máxima, que ele me dá logo abaixo, a 14 metros por segundo para o motorista 1, e depois uma desaceleração de 5 metros por segundo. E são dois movimentos uniformemente variados. E aí, ainda tem mais uma informação, que é a mais importante, que o motorista desatento demora 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Então, daí, dessa percepção, dessa leitura, eu já consigo saber que o motorista 1 alcançou 14 metros por segundo antes de frear e parar o carro, enquanto que o motorista 2 alcançou 15 metros por segundo antes de parar e frear o carro. Aí que pode estar o distrator, aí que pode ser o erro da maioria das pessoas. O camarada pegou simplesmente esse segundo de diferença entre um e outro
e utilizou aí para calcular alguma coisa. Vamos ver como é que se calcula? Primeiro pelo meu método, depois pelo método canônico, pelo método feito ali pela resolução oficial. Beleza? Segunda parte a seguir. Muito bem, pessoal. Então essa primeira parte aqui da resolução eu vou fazer da forma tradicional, pelas equações, e daí por diante vocês vão ver quantos passos a gente tem para resolver. E na segunda forma eu vou mostrar a maneira inteligente. É aí que está a diferença, é isso que chama-se de habilidade. Você escolher a ferramenta certa para o certo momento. Então, primeira coisa que a gente tem, temos os dados, a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado, o motorista 1. Num tempo 1 de 14 segundos, vai atingir uma velocidade de 14 metros por segundo. Acredito que até aí não tenha nenhuma dúvida para a gente fazer, mas se quiser fazer, tá lá, ó lá. Velocidade é V0 mais A vezes T. Então, a velocidade vai ser o V0, que é 0, mais a aceleração, que é 1 metro por segundo ao quadrado, vezes 14, que vai dar 14 metros por segundo. Para o motorista 2 vai dar 15 metros por segundo. Acho que até aí não tem qualquer problema. Muito bem, então eu tenho o tempo que demorou para chegar nessa velocidade e tenho a velocidade que chegou, né? Então agora eu consigo com isso calcular o quanto ele anda nesse espaço. Utilizando quem? Se eu tenho tempo e tenho aceleração, tenho velocidade inicial e final, puxa, é mais inteligente trabalhar com Torricelli, né? Então é ele que a gente vai usar. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Vamos calcular o delta S para o motorista 1. Então vai ficar lá, ó, 14 ao quadrado vai ser igual a V0, que é 0, mais 2 vezes a aceleração, que é 1, vezes o delta S que a gente quer resolver. Então, fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar que a distância da aceleração, que eu vou chamar de distância 1, vai dar 98 metros. Muito bem, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou calcular a velocidade, a distância para ele parar. E a distância para ele parar, eu repito Torricelli. Vou fazer o seguinte, vou usar agora, para ele parar, a velocidade é 0, tá? 0 vai ser igual à velocidade inicial, que agora é os mesmos 14 que eu já tinha calculado atrás aqui, ó, 14 mais a aceleração, né? 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes o delta S. E esse delta S, que eu vou chamar de distância 2, vai dar 19,6 metros. Então, a distância total dele, distância 1, mais a distância 2, vai ser 98 mais 19,6 metros, que vai dar uma distância para o motorista 1 de 117,6 metros. Se eu fizer agora a mesma conta, utilizando a mesma técnica, a mesma sequência, eu vou descobrir os seguintes valores. Tá? Aplicando a mesma equação, só que agora para o segundo motorista. Para o segundo motorista vai ser 15 ao quadrado, vai ser igual velocidade inicial 0, mais 2 vezes 1 vezes delta S dele. Então essa parte aqui vai dar um total de 112,5 metros. Aplicando a mesma parte aqui, fazendo a mesma coisa aqui, para quando a velocidade for igual a 0, 15 ao quadrado, mais 2 vezes menos 5, vezes o delta S dele, vai dar um total de 22,5 metros. Somando com 112,5, nós vamos ter um total, a distância do motorista 2, essa aqui é a distância do motorista 1, né? Vamos ter a distância total de 130
5 metros. Viram como é que os cálculos eram encadeados? Eu precisei fazer um monte de conta e ainda não terminei. Eu quero o delta D2 menos delta D1. Então isso aqui vai ser quanto? 135, 135 menos 117,6, minha distância, o delta de distâncias, vai ser de 17,4 metros. Então, basicamente, o que eu tive que lembrar aqui? Da equação da aceleração e da equação de Torricelli, e aplicar ela 1, 2, 3, 4 vezes, para depois fazer a diferença entre as velocidades. Trabalhoso? Bem trabalhoso, bem chatinho. Vamos ver uma forma inteligente de fazer isso? Vamos economizar tempo? Vamos fazer essa coisa render? É o que nós vamos fazer agora na terceira parte. Olá, pessoal. Então vocês viram quantos passos teve a resolução anterior? A gente teve que calcular pela aceleração, calcular o tempo, depois calcular a velocidade, depois, com esses dois dados, a gente utilizou Torricelli uma vez para calcular o espaço percorrido na aceleração, Torricelli 2 vezes para calcular o espaço percorrido na desaceleração, tanto para o carro 1 como para o carro 2. Foram 4 Torricellis para a gente chegar no resultado, que ainda era a subtração de um e do outro, né? Agora a gente vai tentar usar a cabeça. Agora é a hora do cara que estudou, que aprendeu os conceitos importantes de cinemática e todas as propriedades que a gente ensinou, saber se virar mais rápido, de ser inteligente. Então vamos pensar de uma forma mais holística, uma forma mais geral. Vamos pensar não só na resolução do problema, vamos pensar na metodologia da resolução. A gente chama isso de heurística, né? Holística é o todo, heurística é o método. Então vamos pensar na forma de resolver o problema de maneira inteligente, combinando os vários conhecimentos. Quanto à velocidade, não tem muito o que fazer. Isso aqui a gente já tem que calcular mesmo. De V igual a V0 mais AT, eu chegaria aos 14 e 15 metros por segundo. Acho que não teria como fugir aí. Mas agora eu posso usar a cabeça. Eu posso lembrar, por exemplo, da propriedade dos gráficos de velocidade em função do tempo. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou esboçar um gráfico de velocidade em função do tempo, para os dois movimentos. Esboçar significa que eu não preciso ter o requinte, a precisão matemática na construção. É um esboço. Tempo em segundos e a velocidade em função do tempo será dada em metros por segundo. A velocidade em metros por segundo. Então, o que a gente tem pelos dados que a gente já apurou? Muito simples. O veículo A, ele parte de 0 e em 14 segundos, ele atinge uma velocidade de 14 metros por segundo. Ou seja, ele faz isso aqui, ó. Ele sai de 0 e em 14 segundos atinge 14 metros por segundo. Não é isso mesmo? Bom, depois ele desacelera. Ele desacelera numa taxa 5 vezes maior do que ele acelerou. Então, é de se esperar que a reta agora seja desse jeito aqui, ó, bem mais inclinada. Beleza até aqui? Facinho, né? Eu preciso achar esse tempo. Porque eu lembro de uma coisa importante. A área deste gráfico, ela tem um significado importante pra caramba. A área do gráfico é o nosso ΔS. A área do gráfico da velocidade em função do tempo é o ΔS. Então eu tenho que calcular a base do meu triângulo. E é o que a gente vai fazer muito facilmente, porque a gente lembra da equação que a gente usou aqui. V é igual V0 mais A vezes T. Como eu quero tempo, a velocidade vai ser 0 quando ele partiu de 14 metros por segundo,
com uma aceleração negativa de 5 metros por segundo. O nosso tempo vai ser 14 dividido por 5, que vai dar 2,8 segundos. Baba! Então esse valor aqui, ele é de 16,8. 14 mais 2,8, 16,8. Como é que se calcula a área do triângulo? Mais baba ainda. A área do triângulo, ela é base vezes a altura dividido por 2, não é mesmo? Então, nossa área vai ser a base, quem é a minha base? 16,8, vezes a altura, que é 14, dividido por 2. Essa nossa área, que é a área do 1, vai dar o valor que a gente tinha calculado lá atrás, por Torricelli, 117,6 metros. Olha que interessante. Lá eu tive que usar Torricelli 2 vezes e mais uma vez a aceleração a da velocidade aqui para descobrir a velocidade. Nesse caso eu já tinha da velocidade, só apliquei ela novamente e calculei a área. Isso é muito fácil, gente. Vamos fazer para o segundo agora. Para o segundo, o que acontece? O segundo veículo, ele parte de 0, só que ele acelera durante 1 segundo a mais. Então ele atinge uma velocidade de 15 metros por segundo. Não é mesmo? E depois desacelera a mesma taxa. Então eu tenho como calcular esse tempo também. Então para o A2, o T2 vai ser quanto? Olha lá, esse aqui era o T1. O T2 vai ser muito fácil. Espera aí. O T2 vai ser 15, que é a velocidade que ele atingiu, dividido pela aceleração que continua sendo 5, e que vai dar 3 segundos. Então, 14, agora é 15, né? 15 mais 3 vai dar 18 segundos. Calculando a área 2, vai ser 18 vezes 15 dividido por 2, a área 2 vai dar 135 metros. Bem facinho, né? Agora eu tenho ainda como melhorar isso, né? Porque eu quero a diferença. A diferença que é D2 menos D1. E D2 a gente já tem que é 135 metros, menos o D1, que é 117,6 metros, a minha distância entre os dois, o meu delta de distância, vai ser de mesma coisa que a gente calculou no outro, 17,4 metros. Olha que interessante. Prestem atenção em quanto que a gente demorou para chegar no resultado, na resolução anterior, e como nós utilizamos a propriedade da área do gráfico aqui, e chegamos no resultado muito mais rapidamente, muito mais eficientemente. Existe diferença entre eficiência e eficácia. Eficácia é fazer, eficiente é fazer da melhor modo, da melhor forma. Foi o que nós fizemos aqui. Olha que bacana, né? Esse exercício me chamou muito a atenção, que a maioria dos profissionais que eu conheço resolvem pelo método passo a passo. Pouca gente enxergou a utilização das propriedades do gráfico, que são tão importantes e que os vestibulares e o próprio Enem estão cobrando muito. Beleza, gente? Agora, aguardem aí que daqui a pouco tem mais um exercício. Até lá!